Olá a todos e sejam bem-vindos ao História em Foco, o seu jornal da disciplina de História que te deixa por dentro dos acontecimentos, monumentos, fatos e notícias da história da humanidade bem certinho. Hoje vamos conhecer uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que se encontra no território chinês, então provavelmente você já sabe do que vai se tratar. A matéria de hoje vai comentar um pouquinho da história, curiosidades, fatos e como se tornou uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então fique ligado na nossa matéria com os repórteres estudantis, locutores, mestres em História e estudantes da Escola de Educação Básica Bertino Silva, Douglas, Yara, Laís e Cauã, falando um pouquinho para te deixar por dentro da história que rodeia a muralha da China. Olá a todos, sou Yara de Souza e estou direto dos estúdios do seu noticiário favorito sobre história. Não se deixe enganar, é claro que estou falando do História em Foco, para te deixar por dentro de várias curiosidades que a muralha da China carrega. Vamos para as curiosidades. A primeira. Em mandarim, a muralha da China ela é dita como Shanshen. De novo, Shanshen. Em mandarim, ela também foi chamada de o Muro das 10 Milhas. Conhecido também como o Dragão de Pedra, ela começou a ser construída em 215 a.C. pela obsessão que Qin Shi Huang tinha pela segurança e a sua paixão pelos grandes projetos. Ao final da sua construção, depois de mais de 20 séculos, lá por 1368 e 1644, a muralha da China tinha passado da metragem que inicialmente se esperava que ela tivesse. Originalmente, era esperado que a muralha da China tivesse um comprimento de 5.000 quilômetros. Atualmente, estudos recentes afirmam que ela tenha 8.850 quilômetros de comprimento. Então, é realmente um percurso muito longo. A maioria dos estudos realizados sobre a Grande Muralha da China é feito pela Agência de Patrimônio Cultural e pelos serviços de cartografia chineses. Em média, a Muralha da China conta com 8 metros de altura e 6 metros de largura. A largura do corredor era o suficiente para que os soldados pudessem se movimentar em caso de ataques. Historiadores calculam que são cerca de 40.000 torres em toda a sua extensão. Era das torres que os soldados podiam observar a movimentação dos seus inimigos. Outra curiosidade é que a muralha da China foi feita em segmentos, não é um muro único e contínuo como muitos pensam. A erosão destruiu boa parte da muralha e em alguns pontos ela chegou a ser soterrada por tempestades de areia. Em algumas partes da construção, as pedras na cor marrom foram substituídas por gesso calcário. A medida faz parte da política das províncias de modernizar a obra. Nos trechos mais antigos da dinastia Qin, 221 a 207 a.C., foi usada uma massa feita com arroz glutinoso. Curiosidade sobre as torres do castelo, as torres da muralha da China, é que elas foram construídas para servirem como depósito de alimento e abrigo para os trabalhadores. A distância entre elas variam, não é muito certeiro. Uma torre tinha que visualizar os sinais emitidos pela torre vizinha. Essa comunicação era feita com sinais de fumaça preta, produzidos por esterco misturado com palha. Na falta de esterco eram utilizados bandeira branca ou preta. A mão de obra. No início da construção, os trabalhadores que eram enviados para a obra eram considerados desordeiros. Mais tarde, os postos dos trabalhadores foram ocupados por soldados desocupados. Depois que a formação do Império pôs fim à guerra entre as províncias, acreditavam que eles não tinham local para ir, então o melhor era pô-los trabalhar na Muralha da China. Acredita-se que mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de trabalhadores, foram necessários para a conclusão da obra. Outra curiosidade é que, além de Dragão de Pedra, a muralha ficou conhecida entre os chineses como o maior cemitério do mundo, devido a um número elevado de pessoas que morreram durante a sua construção, mais de 1 milhão de mortos. Alguns registros indicam que as causas das mortes foram o frio e a má alimentação. A Muralha da China tornou-se Patrimônio Mundial da Unesco em 1987 e, desde então, tem mais de 10 milhões de pessoas visitando esse monumento por ano. Outra curiosidade, só pra gente recapitular um pouquinho, é que ela se tornou uma das 7 maravilhas do mundo moderno em julho de 2007. As portas mais famosas da Muralha da China estão nas cidades de Pequim, que é a capital da China, em Shanghai e em Zhejiang. E uma vez, em 1893, a revista norte-americana The Century, que seria o nosso século,
soltou uma matéria dizendo que daria para ver a muralha da China a partir da Lua a olho nu. Mas a informação foi desmentida por Yang Lian, o primeiro chinês a viajar para o espaço. Outra curiosidade bem doida é que todo ano acontece uma corrida maluca pelo percurso da Muralha da China. Eles percorrem um percurso chamado Maratona da Muralha da China ou Great Wall Marathon, que seria em inglês. Mas vamos com Maratona da Muralha da China, onde os corredores devem percorrer a distâncias que variam entre 8 km a 42 km, dependendo do quanto disponibilidade de energia esse corredor tem. Esses corredores levam mais de 3 horas para percorrerem percursos cheios de sobe e desce. Outra curiosidade bem doidinha é que um carro muito popular na China tem a marca em homenagem à Muralha da China. O nome da marca é Great Wall, que seria em inglês Muralha da China. Quer dizer, a Grande Muralha, na verdade. Outra curiosidade é sobre o trajeto. A Grande Muralha da China passa por 9 províncias e mais de 100 condados. Antigamente, ainda na sua construção, famílias trocavam trabalho na muralha por isenção de impostos ao império, mas em grande maioria a classe trabalhadora era formada por escravos. Além de usarem bandeiras e o esterco misturado com palha para se comunicarem entre as torres, era normal o uso de tiros. Vamos se dizer que 2 tiros e 2 sinais de fumaça eram indicados como 500 soldados inimigos, ou 1 tiro e 1 sinal de fumaça era igual a 100 inimigos chegando, e assim por diante. É muito comum um conto entre os chineses dizer que a muralha da China foi construída com precisão. Isso vem de um conto chinês e relata que durante a construção de um trecho do Forte da Muralha, o imperador da dinastia Ming ordenou que os arquitetos do monumento calculassem com a quantidade exata de tijolos necessários, já que ele não toleraria nenhum desperdício. Assim, os arquitetos-chefes solicitaram 990 mil tijolos para a construção da obra, mas ao final da obra um tijolo tinha sobrado, o que naquela época significava pena de morte ao arquiteto. Mesmo assim, o arquiteto muito esperto conseguiu sair da situação desvantajosa, dizendo ou alegando naquela época que aquele não era um tijolo sobrando, e sim era o mais importante de todos. Serviria para pôr em cima da porta do forte como forma de abençoar os que ali passavam. Como vocês já sabem e já devem ter percebido, algumas partes da Muralha da China foram construídas com tijolos. Por isso, foram construídas e abertas várias fábricas de tijolos na China, principalmente localizadas próximas à muralha, a esse monumento, já que facilitava dessa forma e encurtava o tempo de construção. Era muito normal essas fábricas produzirem em média por mês 300 mil tijolos cada, tornando-se a primeira produção em escala industrial da história. Essas fábricas, como eu já havia falado antes, elas se localizam próximas, mas não tanto assim, à muralha. Isso era para facilitar e encurtar o tempo da construção. A construção da Muralha da China criou uma cultura entre os chineses. Esse povo acreditava e acredita em alguns povos, alguns povos mais antigos, algumas pessoas mais antigas, anciões da China, acreditam que uma casa localizada na China ela deve ser construída rodeada por muros. E isso mostraria aos outros que essa casa tem como se proteger e mostraria a sua independência. Outra curiosidade, a nossa última curiosidade da matéria, é que com a expansão do território chinês em 1664, a muralha perdeu a sua função estratégica. Ela foi abandonada por volta da mesma época, o que deu um fim à Grande Muralha da China, que hoje em dia é uma das 7 maravilhas do mundo moderno e um grande ponto turístico visitado por mais de 10 milhões de pessoas. E isso seria sobre as curiosidades da Muralha da China. Por favor, fique ligado só mais um pouquinho. Oi, eu sou a Laís e eu vou falar um pouquinho sobre a Muralha da China. A data que a Muralha da China foi declarada como um patrimônio da humanidade pela Unesco foi no dia 8 de dezembro de 1987. Mas você já se perguntou quais são os requisitos necessários para que o monumento seja eleito patrimônio da humanidade? Então,
Patrimônio mundial, ou ainda um patrimônio da humanidade, é uma região ou área que vem a ser considerada pela comunidade científica de inigualável e de fundamental importância para a humanidade. Pode vir a ser um único monumento ou construção ou um conjunto arquitetônico delimitado em uma cidade, vila ou região. Ou toda a área pode ser uma única caverna, ou um vale, ou toda a região devido ao seu valor histórico, arqueológico, natural, ambiental ou um conjunto desses fatores, e venha a ser reconhecida pela Unesco fazer parte da lista do Patrimônio Mundial. Também se inclui nessa lista manifestações e rituais. Mas como são escolhidos os patrimônios da humanidade? Os lugares que desejam receber esse título devem atender a uma série de critérios, entre eles beleza, significado e singularidade. Locais como monumentos e prédios têm que ser considerados uma obra-prima da criatividade e genialidade humanas. O local também precisa representar certo tipo de arquitetura ou tecnologia, uma tradição cultural ou uma cultura perdida. Por sua vez, um lugar inscrito devido às belezas naturais deve ser uma área de excepcional beleza natural e importância estética. Então é isso. Essas são algumas informações, já que a Muralha da China foi declarada um patrimônio da humanidade, mas eu quis falar um pouco sobre como que faz para um patrimônio ser considerado um patrimônio da humanidade. Meu nome é Cauã Kalichete, sou do primeiro ano noturno e vou contar em que eras que a Muralha da China foi construída. A Muralha da China é bastante interessante, ela é tão grande que pode ser vista do espaço. Desse modo, essa importante construção começou a ser feita no ano de 211 a.C. e terminou em 1644 d.C., durando aproximadamente 1900 anos para ser construída, e passando por cerca de 9 dinastias diferentes. E essas dinastias eu vou contar agora. Foi pela dinastia Qin, que durou de 221 a 207 com o imperador Qin Shi Huang. A dinastia Qin teria sido a primeira que centralizou o poder, unificando uma nação multicultural e ética sob a ideia de uma mesma identidade, além de ter o mesmo idioma. A dinastia Han, 206 a.C. a 220 d.C., com vários governantes. Durante a dinastia Han, foi estabelecida a Rota da Seda e a população sofreu um considerável aumento, além de avanços técnicos. Período das 6 dinastias, 220 a 289 d.C. Período marcado por uma instabilidade e uma desunião muito grande, decorrente da queda da dinastia Han. Dinastia Sui, 581 a 618 d.C. A dinastia Sui é considerada de curta duração, com apenas 38 anos e 3 imperadores. Dinastia Tang, 618 a 906 d.C. A dinastia Tang é reconhecida por muitos como a mais brilhante dentre as dinastias chinesas, mergulhando a China em uma onda de prosperidade nunca vista antes. O período das 5 dinastias, 907 a 960 d.C. Período complicado após a queda da dinastia Tang. Dinastia Shong, 960 a 1279 d.C. A dinastia Shong veio a reunificar novamente a China e mergulhar em mais um período de prosperidade. Dinastia Yun, 1279 a 1368 d.C. A dinastia Yun representou a primeira vez em que uma China unificada seria governada por estrangeiros. Ela foi governada por um cara de fora, por uma minoria étnica, os chamados mongóis. Dinastia Ming, 1368 a 1644 d.C. Esse período marcaria o enfraquecimento do modelo do feudalismo e os primeiros passos do surgimento do capitalismo. E essas foram as 9 dinastias que foram necessárias. Não em todas foram focadas na Muralha da China, mas foi passado por todos esses anos, durando 1900 anos para ser construída. Muito obrigado.
Oi, meu nome é Douglas e hoje eu vou fazer um breve resumo sobre a história da Muralha da China. A Muralha da China foi construída em várias etapas. A primeira delas por indicação de Qin Shi Huang, primeiro imperador da China e fundador da dinastia Qin. Acredita-se que 400.000 pessoas trabalharam na construção durante o reinado de Qin e seus descendentes. Contudo, a Grande Muralha continuou crescendo durante mais 1.500 anos, com diferentes materiais e características, dependendo da região. Os governantes da dinastia Shan continuaram conservando e alongando esta incrível construção. A sua construção parou definitivamente no século XIX, durante o predomínio da dinastia Ming. Para sua realização foram utilizados escravos e recrutas como mão de obra. Os primeiros jesuítas que visitaram a região relataram que os trabalho escravo exigido até a exaustão. O principal motivo para a sua construção foi o desejo de defender-se dos ataques dos povos nômades do norte e foi utilizada para transportar pessoas, armamentos em grande velocidade de um lado ao outro. Também foram transportadas caravanas que iam desde as cidades chinesas até o Golfo Pérsico e desde aos portos mediterrâneos oriental. Dessa maneira tinham acesso aos mercados europeus. A obra, que atravessava montanhas e rios, continuava sendo uma das grandes maravilhas do mundo. Muitas das pedras usadas na construção medem mais de 2 metros e seu peso ultrapassa 1 tonelada. A parte mais famosa da Grande Muralha está localizada perto de Beijing, um local conhecido como Balading. Foi construída em 1831. Durante o reinado do imperador Kongjun, na dinastia de Ming, 1368 a 1644, a seção Junmenkou tem 1.704 metros de comprimento e tem sido reparada e restaurada várias vezes. O muro tem altura de 7 a 8 metros, chegando a 10 em alguns locais. A largura na base é de 7 metros e no topo de 6. O material utilizado para a construção da muralha variava de acordo com a região. Quer dizer, foram utilizados tijolos, granitos, calcário. O piso da muralha foi construído com uma mistura de pedras de diferentes tamanhos, compactadas com rolos feitos de troncos. O solo ficava pronto depois de serem 4 a 6 camadas do piso. O piso foram pavimentados e assim permitir uma ótima circulação. As torres eram dispostas em uma distância regular, seguindo a inclinação do terreno. Elas tinham terraços que fossem feitos sinais óticos de uma para outra. As escaladas foram evitadas, dando preferência à construção de rampas para permitir o deslocamento mais fácil. A muralha também possuía portas, fortes, alojamentos para soldados, estábulos, depósitos de suprimentos e armas. E essa foi nossa reportagem sobre a Muralha da China. Infelizmente, é por aqui que acaba o seu noticiário de história favorito, História em Foco. Mas, felizmente, a gente se encontra em próximas vezes. Então, até lá, se cuidem e tenham um bom dia!